Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no canal do YouTube da empresa Juris ADV. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou um dos professores da empresa e hoje eu estou aqui para dar uma dica para você sobre nulidades. É um tema que muito provavelmente está previsto aí no teu edital. Você que está fazendo provas aí para tribunais, você que está estudando para a OAB também é um tema muito cobrado em provas. Você não está estudando nem para tribunais, nem para a prova da OAB, mas gosta da matéria processo civil, ou você advoga e precisa conhecer um pouquinho mais sobre processo civil, seja bem-vindo também a essa dica, tá bom? Nessa videodica de hoje, eu quero trabalhar com você o artigo 279 do CPC. É um artigo que tem uma certa pegadinha de prova. Solta na tela aí, Latino. Artigo 279 do CPC. Então, esse tema nulidade está a partir do artigo 276, aí do Código de Processo Civil, e vai até o artigo 283. 276 ao 283. Nesse bloco, eu quero trabalhar com você esse artigo aqui, que é o artigo 279, beleza? O artigo 279 diz o seguinte: é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deveria intervir. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem consentimento, sem o conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os autos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Então, volta aqui rapidinho. Qual é o macete aqui? Eu tenho que estudar o artigo 279 com o artigo 178 do CPC. Então, eu tenho aqui o processo de conhecimento, né? Eu sempre gosto de desenhar a linha do tempo, né, do processo. O processo começa com uma PI, com uma petição inicial, e, em regra, termina com uma sentença. Então, o processo começa com uma petição inicial, termina com uma sentença. Dependendo do assunto dessa demanda, dependendo da natureza da obrigação, do assunto da demanda, né, dependendo da causa de pedir, o Ministério Público, né, vou chamar aqui o Ministério Público de MP, o Ministério Público, ele vai atuar naqueles casos previstos no artigo 178 do CPC, artigo 178 e também o 698, tá? E também o artigo 698. Então veja, o Ministério Público, ele vai atuar naquelas causas previstas no artigo 178, como fiscal da lei, e também no 698. Toma muito cuidado com o Ministério Público no novo Código de Processo Civil. Eu costumo brincar, isso é uma mera brincadeira, né? Que o Ministério Público no novo CPC trabalha menos, né? Me parece que nos últimos tempos o Ministério Público trabalha mais na esfera penal, né? Mas no cível, aqui no processo civil, o Ministério Público trabalha um pouco menos. Por quê? Por que isso? No Código Revogado, no Código de Processo Civil de 1973, o Ministério Público ele atuava em todas as causas em que a Fazenda Pública era parte. O Ministério Público atuava ainda em todas as causas que envolvia o direito de família, separação, união estável e tudo mais. No novo CPC, o Ministério Público não atua mais em todas as causas em que a Fazenda Pública é parte. Você pode conferir essa informação no parágrafo único do artigo 178 do CPC. O parágrafo único do artigo 178 do CPC diz que a participação da Fazenda Pública, por si só, não configura a hipótese de intervenção do Ministério Público. Normalmente, o Ministério Público ele só vai participar se envolver o interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade. Já nas causas de família, o Ministério Público não atua mais no novo CPC, salvo se houver interesse de incapaz ou decorrência de violência doméstica. Isso está lá no artigo 698. Então, grifa 178 e o 698. Mas a dica desse vídeo é sobre o 279. Vamos imaginar que essa petição inicial aqui, ela versa sobre o interesse de um incapaz. Se tem interesse de incapaz, o que diz o artigo 178? Tem interesse de incapaz, artigo 178. O Ministério Público ele vai ter que participar desse processo. Diz o artigo 279, parágrafo 1º, se o processo tiver tramitado sem conhecimento do Ministério Público, o juiz vai invalidar. Por quê? Porque o Ministério Público ele vai ter que acompanhar.
esse procedimento aqui. É bom também verificar o artigo 179, tá? 179 do CPC, que vai falar que o Ministério Público tem acesso aos autos após as partes e tudo mais. Então veja, vamos supor que esse processo tenha tramitado. Tramitou petição inicial, distribuição, conclusão, juízo de admissibilidade, citação, audiência de conciliação, contesta, réplica, saneamento. Chegou aqui na fase de saneamento, é um exemplo, tá? É um exemplo, saneamento. Chegou na fase de saneamento, saneamento está lá, para quem não sabe, no artigo 357 do CPC, e o juiz ali na fase de saneamento percebeu que o Ministério Público ainda não foi intimado nesse processo. E esse processo trata de um interesse de um incapaz. Opa, se trata de interesse de incapaz, o artigo 178 diz que ele deveria ser intimado. Se ele não for intimado, olha o que diz o artigo 279. Solta aí na tela, Latino. Artigo 279. Se ele não for intimado, diz o artigo 279, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deveria intervir. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do MP, o juiz invalida os atos a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Volta aqui. Isso é uma pegadinha de prova. Como assim, professor? Pegadinha. Se o Ministério Público não for intimado, o processo é nulo. E o juiz vai invalidar os atos a partir do momento que ele deveria ser intimado. Mas cuidado com o princípio da primazia do mérito. Cuidado com o aproveitamento dos atos que não geram prejuízo. Veja agora o parágrafo 2º do artigo 279, que é a dica desse vídeo. Solta na tela aí, Latino. Parágrafo 2º do artigo 279. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Volta aqui. Então, qual é a regra do jogo? Olha, se o Ministério Público não foi intimado e o juiz percebeu aqui que ele não foi, intime-se o MP, tendo em vista o previsto no artigo 178. Por oportuno, informe se houve ou não prejuízo. Porque se o Ministério Público, a partir do momento em que o juiz mandar intimar, falar que não houve prejuízo, não aplico a regra do 279, não aplico a regra do parágrafo 1º, aplico a regra do parágrafo 2º, vou aproveitar o processo. Então isso é uma pegadinha de prova. Vocês que estão fazendo questões, vocês vão ver que isso é uma pegadinha. Qual é a regra? O processo vai ser nulo. Mas antes de declarar essa nulidade, olha o que diz o parágrafo 2º, antes de declarar a nulidade, intima o MP. Intima o MP e o MP vai se manifestar sobre a existência ou inexistência de prejuízo. E muito provavelmente, se o Ministério Público falar que não houve prejuízo, o processo não será nulo e os atos todos serão aproveitados. Se você gostou dessa dica, comenta aí abaixo desse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho aí onde tiver que ativar e até a próxima dica. Bons estudos e até a próxima.